cima, não, vamos colocar gente, vamos começar a trabalhar com coisas que os outros não têm. Então, tem uma parte logística, a gente tem hoje, não é só guinchos, a gente é transporte, então a gente transporta para todo o Brasil, aonde for necessário. Então, enfim, isso daí, o sistema 24 horas também, que é uma coisa que muitas empresas, eu atendo só até às 18 e paro, só que o imprevisto não vai acontecer só até às 18. Não. Olá, gente, tudo bem com vocês? Dando sequência nas nossas gravações externas, mais especificamente hoje estamos aqui nas instalações da Terra Sul, a sua concessionária Volkswagen no Brasil. E hoje o Pó de Pimenta vai entrevistar um empresário do ramo de guinchos. Sim, no ramo de guinchos. Você já parou para pensar o que acontece quando tudo para? Quando o carro quebra? Quando a estrada desmorona, tá certo? Não oferece condições. Quando a estrada não oferece condições. Enfim, neste momento, chega alguém com foco, com força e um guincho para te salvar. Hoje, o Pó de Pimenta traz o Eduardo, da Reboque Car, para conversar conosco um pouquinho sobre a sua vida pessoal, sobre esse empreendimento tão diferente, de repente, para muitas pessoas, mas tenho certeza que nós vamos nos surpreender com essa história tão bacana. Seja bem-vindo, Eduardo. Ok, muito obrigado. Obrigado mesmo, Denise. É um prazer contar toda a história da empresa, a minha história. Muitos cursos que a gente fez junto, né? Muita coisa a gente acompanhou e é bom agora retomar isso daí e passar. Saudade, né? Saudade, com certeza. O Eduardo diria assim que ele é o mestre dos resgates. Tu sabia? Imaginei, né, que aqui na cidade, quando a gente pensa assim, é uma referência de guinchos e reboque. Quando dá um perrengue, com certeza é a Reboque Car que vem. Muitas vezes a gente pensamento. só lembra quando precisa, né? E aquilo ali certeza. a gente não tá para ser uma coisa, um serviço que a pessoa não gostaria de usar, e sim resolver. Tá naquele momento de necessidade, eu tenho que viajar, tenho que chegar em outra cidade, tenho que levar o filho, fazer alguma coisa, o meu carro estragou, o que eu faço agora? A gente tá para dar conforto naquele momento e resolver o problema da família, da pessoa, enfim, naquele momento difícil que tu tem. Tu não vai abandonar um veículo no meio da rodovia, da estrada, da cidade ali, então a gente vai resolver. Vamos começar assim, do início, só para a gente pegar o contexto dessa história. Como é que surgiu essa ideia de empreender com guinchos? A ideia surgiu assim, ó, eu sou natural de Bagé, aí vim transferido para cá, fui militar, vim transferido para cá, e como viajava todos os dias de Bagé a Livramento, a estrada não oferecia muitas condições, eu notava que tinha muita gente que ficava empenhado, muitas vezes parava para ajudar, aí começou a me aguçar aquilo ali. Durante todo o tempo de quartel, os 7 anos que eu tive, eu comecei a estudar sobre isso, para ver a viabilidade, como é que era. Fazia quartel onde? Aqui em Livramento, na 2ª bateria. Ah, tá. Aí o que acontece? Com relação a isso, eu comecei a estudar mercado, comecei a ver o que oferecia em outras cidades e o que oferecia aqui na cidade. Aí veio uma lacuna de mercado que poderia ser introduzida aqui. Aí, mas de uma forma diferente, porque a maioria das pessoas pensava assim, o guincheiro vai chegar, um caminhão arrastando umas correntes, uma pessoa de macacão toda engraxada, de uma forma diferente. Então eu tentei introduzir uma coisa mais familiar, assim, que seria uma pessoa bem apresentada, um veículo bem apresentado, e aí surgiu a ideia, vamos fazer uma coisa inovadora. Porque tu é muito jovem, mas a Reboque Car tem quantos anos? 18 anos já. E então tu começou, porque tu era, como tu falaste, sempre bem apresentado, né? Vestiu uma roupa adequada que não era congruente assim, com a nossa imagem do guincheiro padrão, com aquele macacão sujo de nada contra, mas enfim. Sim. Isso já foi uma inovação, tu já começou inovando por aí. Exato. Eu comecei a visitar algumas cidades, Porto Alegre, Santa Maria, Caxias. Eu ia nas empresas de guincho e tentava descobrir como é que funcionava, o que era, o que tinha de certo, o que eu achava que poderia ser melhorado. E aí foi estudando, até que quando eu saí do quartel, no ano de 2007, eu resolvi, não, vou abrir. Aí comprei, fui em Bagé, comprei e vendi alguns carros que eu tinha, comprei o primeiro caminhão ali e comecei a trabalhar. Era eu, um sonho, e comecei a tocar o negócio. Não teve influência de família, então, porque pelo que tu falou, Não. A minha família, meu pai é militar, pecuária, minha mãe é professora, então não teve nada. Teve alguma frustração do filho não seguir no ramo do exército? O meu? Do pai. Sim. Não, pelo contrário. Eu até, na realidade, eu fui me alistar mais tarde, com 20 anos, porque ele não queria que eu servisse. Então, eu acabei saindo de fora, fui para a cidade
me alistei e retornei de novo para fora. E falei para ele, ó, me alistei e vou querer ser militar. Sim. E ele, não, tu vai perder tempo, porque tu já sabe como é que é todo o processo. Acompanhei ele toda a vida dele dentro do quartel, ele se aposentou dentro do quartel. Então, enfim, ele não queria. E aí eu insisti e fiz o curso de oficial temporário. Nesse início, não sei, a gente quando vai empreender, sempre o início de carreira, ali nos 2 primeiros anos, assim, são momentos muito difíceis, né? Inclusive, o Sebrae aponta que nos 2 Sim. primeiros anos, ou tu quebra de vez, ou tu vai. Sim. Nesse período, teve algum ponto que tu chegou a pensar em desistir? Sim, sim. Na realidade, assim, ó, eu abri em sociedade com meu sogro, eu não tinha condições de comprar o caminhão sozinho, aí eu comprei meio a meio com ele, e até os primeiros 6 meses a gente tinha sociedade. Aí ele viu que não estava dando certo, aí ele pediu, ó, vou querer vender essa parte, se tu quiser ficar, e aí eu comprei, insisti no negócio, foi até 1 ano, pensei, estava praticamente quebrado ali, porque vinha trabalhando sempre, não conseguia nunca engrenar. Aí fui insistindo, comecei distribuição de cartãozinha nas oficinas, tentava inovar, ó, se tu precisar chama, depois tu termina o teu serviço, eu venho aqui, cobro o guincho, te sai mais difícil tu puxar com uma corda, tu vai perder tempo, tu vai sair do teu ramo de trabalho, tu pode consertar 2, 3 carros enquanto tu vai ficar puxando um carro. Então comecei a ir nessa insistência. Até que foi indo, fui engrenando, aí tava difícil, aí o meu pai teve uma época que veio, um dia veio aqui, em Livramento, ele é natural de Bagé, veio aqui, aí chegou lá na empresa, olhou, tu tá com os pneus careca do teu caminhão, o que tu vai fazer? Não, mais adiante agora eu vou comprar. Ele viu que eu tava com necessidades, aí ele, não, vamos fazer assim, por segurança, vamos botar 2 pneus do teu caminhão, vamos abastecer teu caminhão, vamos deixar em condições, tu tem que ter, e segue insistindo, se não der certo. Segurança, exatamente, aí ele insistiu que isso daí, tá, vamos lá, e coloquei, sempre orgulhoso, aquela coisa de filho, tá, quando eu tiver condições eu vou ter que pagar, e ele colocou, deu naquela semana, começou a engrenar. Ai, Deus olhou ali e colocou aquilo ali e começou a engrenar. Aí deu a primeira viagem, um cliente contratou para levar para Porto Alegre, começou a andar, e aí sim, aí o negócio começou. Aí, claro, comecei devagarinho, comecei indo, porque na realidade eu atendia telefone, fazia o serviço, fazia manutenção do caminhão, lavava o caminhão, atendia telefone. Tipo assim, o Eduardo, ele era a recepcionista, ora eu sou atendente, ora eu sou motorista. Ora eu sou mecânico. E a pergunta que eu acredito que todos, né, que nos assistem, gostariam de saber. Então, nesse período em que tu era tudo, tu dormia? Não, por ser uma empresa 24 horas, inclusive o dia que ele chegou, era 9 horas da manhã, eu estava deitado num sofazinho na recepção, que eu tinha uma pecinha numa instalação que a gente tinha começado a empresa, e aí ele chegou, tu tá deitado aí, e eu sim, eu cheguei às 5 horas da manhã agora, eu fui a Uruguaiana, de madrugada voltei e já resolvi não ir para casa, ficar aqui, porque se algum cliente liga, eu já estaria à disposição. E aí ele, tá, mas você tem que descansar. Não, tô descansando. Na realidade, eu descansava entre um serviço e outro. Eu não podia escolher. Então, era isso daí que eu fazia. Então, tinha que estar sempre em prontidão, sempre pronto e justamente tentando já criar uma excelência de o caminhão sempre limpo, eu sempre com um uniforme, trajado. alguma coisa bem trajado, para passar aquela impressão boa pro cliente. Sim. Isso é importante, né? A gente costuma dizer que nós valorizamos os baldes carregados porque foi tu que encheu de a pouco, De gota a gota. de gota em gota. E com certeza isso acaba fazendo que tu valorize ainda mais. E por tu ter feito todos os trabalhos, tu consegue... Hoje, quantos funcionários tu tem? A gente tem 17 funcionários. Imagina, de 1 para 17. Tanto fazia funções de 17. Mas volume é que agora era... ele tem uma Não, sócia dentro da empresa que, né, faz toda a diferença. Sim, a minha esposa. É, Ela faz toda a com parte. certeza. Então são 2 dividindo todo o fardo, mas realmente, muitas pessoas pensavam, isso é uma empresa de fora que veio, quando começou a vir, que a gente começou num A bairro tua esposa aqui... natural de Livramento. Natural do Livramento. E é coisa boa, né? Então, Sim. Por isso, então. Entendi. A gente começou no bairro Querolo lá, onde eu montei a empresa, depois a gente conseguiu 2 anos depois uma instalação, um terreno aqui na João Goulart, na qual eu comecei, fiz toda eu, ajudando um pedreiro, edifiquei todo, fiz escritório, fiz tudo, montei a parte de galpões ali para colocar um caminhão só, e aí aos pouquinhos foi indo. Aí foi, com 2 anos, 3 anos, aí tive que me animar, não, eu preciso botar um caminhão porque eu preciso tentar crescer, que senão eu vou ficar só num caminhão. Sim. Aí aquele friozinho na barriga, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir pagar? Porque recém eu tô começando a ter um resultado daquilo ali. Aí não, vamos lá, vou baixar a cabeça e vamos lá. Então morava 2 quadras ali, subia correndo, descia correndo para atender telefone. Então era aquela coisa para não perder nenhum serviço. Então aquilo antigamente era tudo via telefone mesmo, não tinha tudo, sistema, telefone, fax, não tu tinha tinha que nada. mandar por fax ali. O pessoal hoje muitos não conhece, mas tu mandava folhinha, passava toda a hospedagem, tu mandava para cobrar. Ou então também o que não existia, que era
os satélites para que hoje nos norteiam para saber a nossa real localização, né? Antigamente não tinha isso, GPS né? não tinha, tu tinha que fazer um mapinha, imprimir o mapa, a primeira vez, ó, deu um serviço, tem que ir para São Paulo. Eu, pô, acostumado o máximo ir ali a Porto Alegre, vamos lá. Aí imprimi 10 folhas ali, a cada 100 quilômetros eu tinha que virar uma página ali e olhar. Agora eu pego por tal rodovia, porque eu não podia me perder. Sim. Então, se me perdesse, era custo de combustível, tudo eu tinha que retornar o mais breve possível para poder seguir fazendo serviço. Então, é aquela expectativa. São obstáculos que são enfrentados, né? E que realmente não tem nada a ver com os obstáculos que a gente enfrenta hoje, na atualidade, né? Exatamente, a facilidade que tem hoje. Tu pega o telefone, tu puxa ali o o mapa, tu sabe, os nossos caminhões são rastreados. Hoje em dia eu abro o rastreador ali, sei ponto a ponto onde ele está, o caminhão que está mais próximo do cliente. Então isso favoreceu muito, muito, muito atendimento. E isso também, junto com a habilidade de vocês, com toda a tua competência, podemos dizer que a Reboque Car é uma referência na cidade hoje, indiscutivelmente. E aí, a que exatamente tu acredita esse conceito de ser uma referência no ramo de guinchos? Foi a pioneira? Não, na cidade, quando eu comecei, tinha 3 empresas. Tá. Aí das 3 empresas ainda permanece uma empresa, que é a do Detran, aqui de Santana do Livramento. Certo. E as demais, a gente começou com vontade, aquela vontade de crescer, sempre inovando, sempre tentando fazer contatos, com toda a região. Foi uma coisa que eu sempre tentei me habituar, não é só Santana do Livramento, eu tenho que tentar, me espelhava em empresas bem maiores, e a gente começou a ir para cima. Não, vamos colocar gente, vamos começar a trabalhar com coisas que os outros não têm. Então, tem uma parte logística, a gente tem hoje, não é só guinchos, a gente é transporte, então a gente transporta para todo o Brasil, aonde for necessário. Então, enfim, isso daí, o sistema 24 horas também, que é uma coisa que muitas empresas, eu atendo só até as 18 e paro, só que o imprevisto não vai acontecer só até as 18. Não. Normalmente é o horário que tu vai estar fora do trabalho, E que tu vai estar... geralmente é no horário impróprio, né? É de noite, é quando tu Dia tá de numa chuva. estrada, tá só... Exatamente. Eduardo, então faz assim, aproveitando esse momento todo, e nos conta uma situação crítica, alguma coisa que aconteceu, que naquele momento tu pensou, será que eu sigo ou não? Um momento difícil em que tu enfrentou nessa tua jornada. Olha, foi exatamente essa decisão de começar a aumentar, de comprar outro caminhão, porque eu não tinha esse intuito assim de começar a adquirir contas e coisas assim que o que eu faço? Porque na realidade vou ter que cair num financiamento, será que vai dar certo? Vou ter que contratar gente. Eu estava funcionário, eu não era empresário, porque eu era o motorista, o atendente, eu fazia tudo com relação à empresa. Tu então a partir pensava dali, como um funcionário como ainda. funcionário. Aí eu tive que começar, eu tenho que começar, que foi aonde comecei a buscar cursos, fazer, então, enfim, procurar meios de que forma eu vou conseguir inovar, de que forma eu vou conseguir trabalhar com isso daí para poder a empresa... mudar a tua cabeça de funcionário e te tornar um gestor. Gestor. É Exatamente. que o empreender é isso, né? A gente começa fazendo de tudo um pouco, e daqui a pouco tu começa a perceber assim que se tu quer fazer, se tu quer fazer todo mundo feliz, compra sorvete para todo mundo. Porque um gestor não tem essa, não é isso. Vai ter que dizer sim, vai ter que dizer não. Sim, vai ter que dizer não. Tem uma postura um pouco mais, às vezes, não tão doce quanto... Então, se tu Exatamente. quer dar só felicidade, compra sorvete. Um gestor não pode fazer isso. E uma coisa também que tu vai falando, eu vou lembrando da nossa história, mas assim, é esse momento de transição, né? Esse momento, enquanto tu tá pequeno, tu vai lá, tu arregaça a manga, tu vai. Mas daqui a pouco a tua cabeça bate no teto, que foi o que aconteceu, um guincho e tal, tá full, tá andando. Fico aqui ou dou aquele passo? E esse passo que tu ainda não é grande o suficiente, tu tem a noção que tu não tem, de repente, recursos para comprar mais guinchos, mas tu quer crescer. Tu tá por dentro, né, inflando, assim. Sim. Então, é um passo decisivo, é um passo arriscado, ousado. Mas a gente sabe o final da história, então a gente sabe que tu deste esse passo. Exatamente. Aí foi todo no intuito de dar o passo, só que sempre inovando. Então, na época, a gente olhava que assim, Caxias, Porto Alegre tem caminhões com deck, que seriam com mais de um veículo para transportar. Aí começou a surgir a ideia, não, só um pouquinho, tem que inovar também. Na região também não tinha caminhão pesado, vamos ter que inovar. Então, ir colocando coisas que o mercado poderia absorver aqui. E não só aqui, toda a região. Porque, na realidade, a parte do segmento de guincho, livramento, ela tem uma certa peculiaridade. Porque aqui a gente é uma meia-lua. Eu não consigo atender o Uruguai. Então, tem que ter parceiros dentro do Uruguai e eu só consigo atender o Brasil. Então, diferente de eu estar num ponto, digamos, Santa Maria, eu atendo todo aquele raio em volta. Então, são diversas rodovias. Aqui, não. Eu posso ir para Quaraí, posso ir para Rosário, posso ir para Dom Pedrito.
Então, na realidade, em termos de saída da cidade de rodovia para dentro do Uruguai, não consigo. Isso. Então, isso dificulta um pouco. Um pouco? Isso dificulta tudo. Bastante para nós que Dificulta. trabalhamos com É isso. que daí O a cliente gente- vai, ele entra Se lá. tu tiver uma pane com o teu carro no Cineris, minha querida, eu vou trazer ele empurrando pro DAI Muito a gente faz isso. para que a Rebocar possa rebocar. Caso contrário, a gente tem que acionar um guincho do Uruguai, porque eles não podem entrar no Uruguai. E aí isso vai demorar É duas. um cânion que tem entre um É. marco entre uma cidade e outra, porque Então, assim- infelizmente não pode. E por legislação tá certo, a gente não pode entrar com um caminhão vazio, carregar uma mercadoria lá e trazer. Exato. Porque o veículo ele vai ser considerado como uma mercadoria em país estrangeiro. Então o que acontece? A gente tem parceria, só que muitas vezes para a gente conseguir colocar para a seguradora que isso daí está próximo e a gente consegue resolver com um custo rápido, a tramitação é muito demorada e a gente acaba tendo que, é que nem eu digo, a Dá os gente que nossos bate pulos. a tapa a cara para eles, porque na realidade a gente tem que dar um bom atendimento para o corretor ter o retorno correto da venda do que ele fez do produto para o cliente, né? E isso é importante, então a gente está sempre trabalhando muito em cima disso. É uma Eduardo, coisa- que bacana. Então, eu acho que isso é importante até para a gente frisar na questão das pessoas que muitas vezes desacreditam da potência da nossa cidade, né? Tu veio de fora, acreditou, fez acontecer e hoje é notório o teu crescimento tanto profissional como pessoa, porque eu acredito que de todos os ganhos materiais que tu possa dizer, o melhor foi hoje que tu te tornou um empresário, um empreendedor, um gestor que oferece 17 fontes de emprego. Então, quer dizer, esse teu sucesso ele não se estende apenas à tua família e outras famílias que hoje vivem do teu trabalho, porque essas 17 Sim. pessoas têm pessoas por trás, têm filhos, Famílias. tem famílias, as quais vivem hoje de um trabalho ofertado pela Reboque Car. E isso, para nós, santanenses, é motivo de orgulho ver que as empresas se instalam aqui e dão certo, né? Sim. Mas agora a gente quer saber quem é o Eduardo. Eu tinha mais uma pergunta ainda sobre o trabalho. Depois tu pergunta Tá, quem então é o vai, Eduardo. vai. Se ele alguma ocorrência inusitada ou cômica. Tu estava falando nos bastidores. Pode falar pra gente? Sim, sim. Essa eu não peguei. Um atendimento. Eu vou citar um dos atendimentos que marcou bastante a gente. É uma médica, ela fazia a parte clínica também em Quaraí, ela era de Porto Alegre, e ela fazia com frequentemente essa região aqui. E aí, numa das viagens dela, aqui próximo à cidade, entre Santana do Livramento e Quaraí, o carro dela parou, ela acionou o seguro, ali prontamente a gente foi lá, táxi guincho. Aí, chegando no local lá, para surpresa, tinha uns animaizinhos. Só que o carro dela estava trancado, demorou um pouco ali e nisso fugiu. A gente passou em torno de 1-2 horas correndo atrás dos animaizinhos dela, que e era 2 cachorrinhos, cachorro? cachorro. Aí até conseguir pegar e colocar dentro do carro, do táxi, para ficar aguardando. Então são coisas que acontecem. Então a gente tem que prezar pelo cliente por tudo, por Sim. todo o atendimento, toda a qualidade. Então são coisas que acontecem. Entre outras, diversas. Então... Aquele que tu falou que foi que quis fazer uma gravação de casamento. Ah, sim, também. A gente já foi contratado para carregar carro, levar para cima do Cerro de Palomas. Enfim, são diversos locais que o pessoal quer. Eu quero levar um carro, quero botar um carro em determinado lugar, apartamento, enfim, tudo. Então a gente tem que dar o nosso jeito e tentar acomodar. Aproveitando aqui, vamos fazer uma merchandising para o nosso querido Lucas, né? Que está fazendo um documentário a respeito de palomas. Então, vocês puderem ajudá-lo ali, participar. Lucas, qual é o teu arroba? O arroba do documentário é Prazer, meu nome é Paulo. Prazer, meu nome é Palomas. Você que tem uma história marcante, o cliente do Eduardo, do Camaro, que quiser participar, acho que é importante, né? Faz Sim, parte. sim. É isso aí. Agora sim, quem é o Eduardo? Quem é o Eduardo? Eduardo, pessoa física. Eduardo, pessoa Eduardo é física. casado com. O Eduardo é casado com a Isaura, pai de 2 filhos, do Guilherme e da Helena. O que mais? Descobrimos que o tempo passou muito rápido, porque Exatamente, eu não sabia a gente começou a conversar. Quantos anos tem? O Guilherme tá com 14, a Helena tá com 10. E aí, para surpresa, a gente conversando, os filhos, pequenininho, de alguns cursos que a gente fez, não, já tá com 18, tá com 19, aí a gente se depara só um A pouquinho, gente se passou depara aqui, ai, muito, Eduardo, O tempo como a gente voa. tá ficando. muito rápido, muito rápido. A gente se preocupava, ia pro curso, tem que voltar, porque daqui a pouco já vai ter que dar leite, não sei o quê. Então, enfim, eram pequenos, de colo, e agora já estão enormes. Aí já começa cada um para um lado, todas as preocupações que a gente já fica com filhos maiores, um quer seguir futebol, o outro quer seguir
a parte de ginástica, então, enfim, aí de que forma tu consegue. Então, a gente sempre tem essa preocupação depois com relação também à família. Sim. Aos pais também, com relação à idade. O Eduardo também é muito família, fica preocupado tanto com a parte dos pais dele, com meus sogros também. Então, enfim, a gente tá sempre Os voltado a teus isso aí. pais continuam em Bagé. Não, eu trouxe eles para cá. Trouxe todo que mundo legal. pra cá. Trouxe. Eles Tá, moram tá. pertinho de mim ali justamente para conseguir acompanhar. O sogro, Ah, sogra, tá. pai e mãe, a Ah, gente está que sempre bacana. monitorando. Então, conciliar a família com o trabalho hoje está mais tranquilo. Tá. Hoje tá. Bem agitado, mas tá. Sim. Sim. E o que tu faz no seu tempo livre que tu não estás trabalhando? Na realidade, assim, o meu filho, ele pratica futebol, então a gente tá sempre acompanhando ele. A minha filha também, a parte de balé, a parte de ginástica. Então a gente é mais voltado com relação a isso. E eu também, nas horas vagas, quando consigo, Faz balé. a cada 2, 3 vezes no ano, aí eu volto para a parte automobilística. Aí eu tenho carro de corrida, então, enfim, onde começou também. Aí eu precisava, no início, levar meu carro de um lado para o outro, para algum autódromo, alguma coisa, então tinha necessidade de carregar num reboquezinho. Aí começou, pô, mas então vamos seguir. Aí foi que, até quando eu comecei, o pessoal falava que assim, ele comprou um guincho para carregar o carro dele. Era um Sim. Passat de corrida, então enfim, foi. Aí alguns anos eu consegui fortalecer. 2022 eu consegui dar um pouco mais de foco, correr. A gente foi vice-campeão gaúcho em arrancada, então percorri todo o estado. Aí a gente conseguiu maratonar em torno de mais de 10 mil quilômetros levando o carro, a gente conseguiu. Por um problema mecânico só, você perdeu o campeonato, mas valeu a pena. Foi o primeiro ano de Legal. entrar e conseguir fazer, valeu a pena. Eduardo, eu sei que a Isaura, ela trabalhava numa instituição bancária, né? Sim, exatamente. Aí, em um dado momento, ela passou a trabalhar contigo. Essa decisão foi para tu estava precisando? Foi aquela transição que tu comentou? Vem cá, eu preciso de ti? Não. Foi assim, ela trabalhou 14 anos na instituição bancária, na qual ela já vinha bem desgastada por metas, por tudo, aí ela resolveu, não, eu vou segurar, vou ver alguma outra coisa para fazer, como já tem esse tempo, vou sair e vou ficar em casa. A gente recém estava com a Helena pequena, então vou ficar um pouco mais destinado em casa. Aí foi na qual ela ficou 3, 4 meses, ali eu pedi para ela, teria condições de tu me dar um apoio só para fazer uma parte de cobranças, isso daí que tu já sabe, conhece bem no banco, para dar um apoio. E ela, tá, eu vou meio turno ali e começa a dar uma mão. Ela começou a pegar o gosto, a gente começou, e aí ela, em determinado momento, já fazia 2, 3 meses, a gente se olhou que assim, pô, tu viu que a gente tá dando tão certo trabalhando que a gente jamais imaginava, porque uma coisa é tu repartir uma vida, uma família, e outra é tu repartir o negócio junto. Aí a gente chegou, pô, mas deu tão certo assim, será que a gente não? Não, vamos fazer. Eu fico com a parte financeira, administrativa aqui dentro da empresa, e tu fica com a parte operacional. E foi na qual a gente resolveu dividir dessa forma. E é deu que nem eu certo. digo, foi mais um sucesso Mais com relação um a caso isso. de sucesso. A Denise e o André é um caso de sucesso, Exatamente. Tu sabe que nós fizemos um programa, um episódio, e nesse episódio estávamos nós 5, né? Eu e as outras 4 pimentas. E a gente fez uma enquete. E foi de lavada, assim, ó, que ninguém acreditava Sim. que era possível o trabalho entre marido Casais. e mulher, entre casais, né? Claro que é a minoria, né? A gente Sim, sabe sim, que sim. é. Mas Sim. Eu realmente... fui uma que votei contra. Votou Eu contra. mataria meu marido trabalhando junto com ele, porque a gente diverge muito de opiniões profissionais. Então, eu com certeza não daria certo. Eu disse, não, Denise, não, mas dá. Não, pra mim não Não, daria. é que depende muito das personalidades, mas Sim. tu vê, a habilidade deles são bem semelhantes à minha. Quando quando o André entrou, foi para a parte financeira, qual Administrativa. administrativa e financeira eu só sei gastar mesmo, sabe? E a Isaura da mesma forma, Isso, né? da mesma forma, vem para complementar uma lacuna que tu tem uma certa dificuldade, que tu não consegue fazer todo o papel dentro da gestão da empresa na qual você dividiu. E aí na qual funciona super bem. Funcionou. Que bom. bacana, que bom. Ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Ao lado, exatamente. Na frente de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Não. Não, Na frente de um grande homem. Olha, Eduardo, não. não. Tá. Ao lado. Ao Eu lado, digo então. porque Tá, a gente leva da forma que os dois teriam os mesmos direitos Sim, e da sim. forma que os dois trabalham É que eu só quis dar uma puxadinha. Tá, não, mas... Brincadeira. Mas com certeza, é lado a lado. Porque, biblicamente, a Bíblia diz assim, aqui é bom que seja 2, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Exatamente. E isso então, é uma coisa que... às vezes, com certeza, tem dias que tu estás cansado, desmotivado, e ela tá ali para te dar aquela palavra de conforto, te ajudar, dizer, não, lembra aquilo que nós já passamos, superamos isso, porque com certeza, mesmo que tu tenha um grande êxito hoje, vocês tem dias que acontecem as adversidades, para todos, profissionalmente, tem dias que não tá legal. Ah, exatamente. Então, é importante que sejam 2. E quando é casal, vocês estão os dois
lutando por um bem para os filhos, porque já que Sim. tu disse que o teu lazer é viver para os filhos, então o patrimônio que hoje vocês constroem, vocês desfrutam, mas também vai ser deixado para os filhos, né? Exatamente. Se tu pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Não, não. Que bacana. Não. Eu acho que se alguma coisa não deu certo, foi porque Deus não queria que fosse daquela forma. E eu sempre tento ver, a cada coisa que acontece assim que não foi de êxito, eu tento aquilo como um ensinamento Sim. para ver o que eu vou tirar de proveito para poder acertar. Então eu digo, o erro é bom, ele é Claro, ótimo, ele vem para fortalece. ensinar, mas desde que tu aprenda com aquilo ali. Com certeza. Não adianta tu cair naquele erro, cair, sempre estar no mesmo e nunca conseguir Cometer o avançar. mesmo erro seu. Então tu sempre vai avançando daquela E como forma. a gente vê isso, né, Eduardo? Como a Exatamente. gente vê gente dando soco, assim, ó, numa coisa, Murro em gente, ponto de faca. Sim. não aprendeu ainda. E aí critica fatores externos, a economia, enfim, mas não se dá conta de que daqui a pouco essa pessoa, esse empreendedor, deveria estar fazendo uma outra manobra, qualquer outro Sim. tipo de atitude porque o erro está nele, né? As Sim. pessoas não se dão conta. Nesse ramo que eu trabalho, na realidade, ele é 24 horas, né? Então, tu não descansa nunca. Tem sempre uma equipe por trás, mas sempre tu tem que dar suporte. Que nem eu digo, não adianta tu tá só largando, delegando e tu não tá dando suporte para a equipe. Então, tu tem que estar sempre... Então, são diversidades. Muitas vezes, parte econômica, que subiu o combustível, tu tem que tarifar. De que forma tu vai fazer, tu não consegue. Então, a gente trabalha com diversas seguradoras e muitas vezes tu tem uma programação que anualmente tu faz reajuste e se aquilo tem exorbitantemente e tu não consegue corrigir, tu acaba tendo que fazer correções dentro da tua empresa para poder seguir trabalhando. Então, ela é um pouco mais diferente, né? Do que uma empresa que tu abriu às 8, fechou às 18 e acabou. Sim. Ali tu segue trabalhando. Então, tem todos os custos da madrugada. Enfim, muitas vezes não te dá movimento, mas tu tem que dar aquele suporte porque tu está vendendo aquele produto. Então, na realidade, quando o corretor ele vende ou quando o cliente final ele quer no imediato. Não é amanhã às 8 horas, agora eu vou resolver o teu problema. E além do imediato que todo mundo quer, porque é uma urgência, mas quando dá um problema, eu falo por mim mesma, quando dá um problema, seja lá do que for, eu esqueço que ele tem uma gerente, ou que ele tem uma gerente do turno da manhã e uma gerente do turno da madrugada. A gente liga para quem? Liga para o Eduardo. Sim, para resolver. E a gente está justamente pronto para resolver, só que isso demanda de muito raciocínio, muito desgaste. Então, inclusive emocional, que a gente fica dia a dia trabalhando com a empresa, né? Me diz uma coisa, tem umas perguntinhas aqui, apimentadinhas, afinal de contas, tu tá no pó de pimenta, né? Claro, claro. Então tá. Se fosse guinchar um mau hábito da tua vida, ou um mau hábito geral, se tu não acha que tu não tem, qual seria? Que eu fosse guinchar. Guinchar e botar fora, né? Sim, Descartar. descartar. O que eu poderia tirar um mau hábito? A pré-ocupação. Eu sou muito pré-ocupado. Eu me preocupo antes de ocorrer. Então, pode ocorrer, eu já estou correndo ali, já estou tentando resolver de que forma vai acontecer aquilo ali. Então, a pré-ocupação... Ansiedade. Ansiedade. Dá bem pra ver que ele é ansiosinho, né? Só um pouquinho. Sim. E a 220. ansiedade é algo que judia demais, né? Sim. Porque ela ataca diretamente a nossa mente. Às vezes tu cria um cenário na tua cabeça e tu acaba... E não é. E não vai ocorrer. Que muitas vezes já que tu sofre disso, tu fica imaginando que aquilo que pode vir a acontecer e o cenário é totalmente diferente e a ansiedade é algo que judia muito a mente, né? E depois passa e não aconteceu nada do que tu te pré-ocupou, né? Tem E até ela algumas acaba frases- prejudicando o descanso. Sim. Porque tu acaba não conseguindo descansar exatamente por isso. Por viver com a tua mente preocupada em situações que deveríamos entregar mais nas mãos de Deus. Exatamente. O que te tira do sério no trânsito? O que me tira... Como é que funciona na prática aqui no centro de Santana do Livramento, na Rua dos Andradas ali? Aí tu chega de guincho para socorrer, para te ter que rebocar um veículo. Como é que as pessoas se comportam, os outros motoristas? Eles são super educados? Falta eles de param? paciência do pessoal. Eles não se preocupam com o outro que está ali no momento de dificuldade. O carro quebrou. Ninguém vai querer ficar parado na Andradas, no meio do centro, com todo mundo atrás buzinando para chegar. Então, a gente tem todo o cuidado de chamar as autoridades ali de trânsito, vai azulzinho, vai a brigada, enfim, alguém para a rua. A gente tem que chegar até o cliente para fazer da melhor forma, para não ocasionar nenhum dano ao veículo, para carregar e tirar. Só que muitas vezes isso demora alguns minutos. E o pessoal buzina insistentemente. Então, eles têm que se colocarem um pouco na situação de outra pessoa que está.
Isso acontece. Não é sempre, mas acontece. Quando o pessoal vê, muitas vezes eles respeitam, mas alguns são insistentes. Eduardo, já aconteceu de alguém acionar o guincho a falta de gasolina? Já. Clientes, eu saí com o carro de Porto Alegre, abasteci, aí antes de chegar aqui, assim, ó, um ponto de referência é o Cerro de Palomas. Com certeza, o Cerro de Palomas parece que ele tem um sugador de combustível. O pessoal sai de lá, não revisa a autonomia do veículo, ou às vezes a autonomia, ela demonstra uma coisa e já está quase no final devido à velocidade, Sim. e acaba ficando sem combustível. A gente chega E lá no tem local... aí um caminho, isso já aconteceu comigo, tá? Quando tu tá vindo e tu dobra ali o trevo, que vai entrar para Livramento, ali tu não tem posto de gasolina, tu só tem um na faxina, pode ser? Sim, tem um na Faxina e outro lá no Liberato, perto de Sim, só que Rosário. de noite eles não trabalham. Não, De noite não tem. não tem. E aconteceu Deus. o que quando eu dobrei, entrou na reserva. E o meu esposo disse, eu acho que não chega. O que a gente fez? Eu, não, mas tem um posto ali. Chegamos, estava Fechado. fechado. E E aí? aí, 2 horas da manhã. E aí? Tem que Bota dormir o pé até pra- às 6 horas. Bota o pé pra fora e vai empurrando. Não, assim. aí eu consegui, né? Aí começou a discussão, né? A culpa é tua, tu não viu, né? Aquela coisinha que Sim. acontece. O meu filho podre de sono, eu disse, não, vamos fazer assim, eu vou ligar para um motoboy para nos trazer uma gasolina até aqui. É que naquela ocasião ela não tinha o telefone da Rebocar. Sim, sim. E tão Não, pouco mas- tinha seguro também. Mas a dica que eu dou é, na realidade, baixou de meio tanque, na estrada é uma coisa imprevisível. Daqui a Sim. pouco tu pega um acidente, tem que ficar parado, aí é com frio, é com sol, tu vai ter que ter um ar-condicionado, alguma coisa para manter pelo menos um verdade. bem-estar da família. Então a dica é, em determinados momentos ali, quando começou a passe baixar o medo. combustível, abastece ali até para evitar uma pane Evitar. seca. Então a gente não tá para causar um problema ou tirar uma pessoa, é resolver. Então se ela consegue resolver sem chamar, melhor. Já teve algum reboque com alguém famoso, assim, alguma celebridade? Que eu me lembre... Gaúcho da Fronteira. A gente já carregou uma vez. O veículo dele, ele já não estava. Tá. Mas aí, se não me engano, foi uma van dele que estava na cidade. Ele é natural daqui, né? Sim. A gente já... E alguns outros veículos já se carregou. Em Aham. outras cidades, eu me lembro que em Alegrete a gente carregou uma limousine. De jogador famoso lá de Alegrete, a gente já carregou Porsche, outros veículos. Então, enfim... E antes de tu colocar esse veículo pra cima, tá certo? Sim, Pra isso cima para do carregar. caminhão, tu faz um checklist, né? Isso, Tipo exatamente. assim, Faz toda a porque, revisão. imagina, ele vai colocar ali um Porsche, daqui a pouco, quando ele tira, o cara diz que o Porsche dele tinha tal coisa e não tinha, então tem Sim, todo é. um checklist. Já Tem aconteceu todo- isso? Já, Imagino muitas que vezes, sim. já ocorreu. Então, antes de carregar, a gente faz toda a vistoria do veículo, marca item por item, o que tem, qualquer avaria, qualquer coisa, embarca, tira a foto, manda para a central nossa, a central já automaticamente já faz um seguro da carga, aí devido ao valor agregado daquele veículo, e o veículo já sai segurado. Perfeito. Tá, então agora nós vamos às perguntas rapidinhas, aquelas que é bate e volta. Sim. Guinchar, de dia ou de noite? Mas eu tô falando do Eduardo, não dos teus funcionários, Do tá? Eduardo, Do Eduardo. eu gosto de uma coisa mais de noite, de noite. Tá. A música que toca na hora de um resgate. Na boleia do caminhão, tá certo? Uma música Missão Impossível. Missão Impossível. Tem cada coisa que é Missão Impossível. Eu Que- prefiro os resgates mais veículo tombado, ribanceira, enfim, aqueles que dão mais trabalho porque tu te sobressai sobre o serviço. Meu Deus. E principalmente quando o pessoal, tu não vai conseguir tirar. Deixa com a gente que a gente vai. Viu? Aí, tu não vai conseguir com esse caminhão. Deixa que Que a gente bom, tira. obrigada. Era só isso que eu Obrigado. precisava ouvir. Exatamente. Que Aquela bacana. motivação, aquela Aham. força. Tá, uma palavra que define o Eduardo empreendedor. Empreendedor, ele é persistente. Persistente. Sim. Bacana. Uma mania que tu tens no trabalho. Tentar saber de tudo. Eu tenho que estar sempre sabendo de tudo. O pessoal diz que assim, parece que tu tem um olho assim, tu passou a visão, tu vai enxergando cada coisa que pode ser melhorada, que não está certo, enfim. Então eu tenho um olho, eu me comparo assim, tu tem que ser, o empreendedor ele tem que ser tipo uma águia. Ele acorda, saiu do ninho, ele tem que sobrevoar, ver todas as ameaças que ele tem e as oportunidades que ele pode ter para voltar no seu ninho e seguir. Se não fosse com guincho, seria com o quê? Seria com veículos. Seria com Por uma veículo. paixão por veículos, seria com veículos. Tipo o piloto? Não digo piloto, mas no ramo, No ramo. de veículos. Então, tu viu que a gente escolheu o lugar certo para poder Exatamente. trazer. Exatamente. Até pela marca que a gente também tem de caminhões, que é a Volkswagen, que assim eu vinha comentando com ele, que ele sabe muito bem. Tá tudo dentro de casa, então, Tudo em né? casa, São tudo em tudo casa. compadre, né? Tudo em casa. Tá bom. Um medo secreto. Um medo. Um
Medo secreto. Que não vai mais ser secreto, no caso. Seria não terminar um projeto, morrer antes de algum projeto. E um sonho grande ou um projeto que tu ainda não realizou, mas está no radar. Que eu não realizei. Eram para ser perguntas apimentadas, mas está muito leve. Tá né? muito Deixa eu fazer leve. uma pergunta, então. Mas deixa ele responder sobre o sonho Deixa grande. ele responder. Um sonho grande. O que pode ser um sonho? Ter mais tempo para mim e família. Seria um sonho maior. Porque a empresa ainda toma muito tempo da gente por ser esse tipo de uma empresa não tão grande, uma de porte médio, mas da gente manter uma excelência em cima, a gente se preocupa demais com relação a isso. Então a gente está sempre ligado dentro da empresa. Eduardo, se nós perguntasse para um amigo teu, tem amigos? Tenho. Tá. Quem é o Eduardo? O que tu acha que eles nos diriam? Um cara elétrico que está sempre estressado, que está sempre correndo. É isso daí que eles iriam dizer, com certeza. Mas é um cara bacana, né? Ah, sim, com certeza. Eu já tive, inclusive, assim, ó, citando um ponto, até que eu não passei, há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, no dia do meu aniversário, eu com alguns amigos, 5, 6 amigos em casa, ocorreu 9 horas, aqui um motorista liga, seu Eduardo, aconteceu um problema, eu peguei um bicho e saí com o caminhão da estrada. O caminhão estava vazio, graças a Deus, ele também não se machucou, mas saiu da estrada. Automaticamente eu falei, guris, não tem condições de seguir o aniversário, que eu quero ver como é que ele tá lá. Aí fui, passei toda uma madrugada em função disso daí, para retirar o veículo, trazer, foi um para-choque, algumas coisas, um para-brisa ali, graças a Deus nada muito grave, mas devido àquilo ali, eu ser mais o negócio do que ser eu. Sim. Hoje continua assim, tu acha? Tô tentando virar a chave, Sim. mas ainda É porque tem tem que ter muito. esse equilíbrio, É né? o filho mais velho ainda que dá muito trabalho. aham. Ele, como tá com 18, ele é Sim. um adolescente um pouquinho passado, a empresa. Aham. Tá, agora sem diplomacia. Livramento ou Bagé? Livramento. Livramento. Foi a cidade que me acolheu e que eu me desenvolvi aqui, Bacana. com certeza. O que não pode faltar na tua caixinha de ferramentas? Caixinha de ferramentas da tua vida. Na minha vida, família. Deu pra perceber isso? Deu? Deu, né? Deu. Deu pra perceber que tu é bastante família. Bom, eu já te conheço há algum tempo, nós já fomos colegas de Diversos cursos. diversos cursos aí. Saudade daquela época, né? Exatamente. E então, realmente, mas eu conheci um pouquinho mais hoje do Eduardo. Eu conheci mais esse Eduardo mais família, o Eduardo mais maduro, né? Não está tão, apesar de tu falar elétrico, mas tu não está tão elétrico. A gente vai amadurecendo, Com né? certeza, com a certeza. gente O tempo vai nos ensinando, né? Isso. E é uma surpresa bem bacana, bem boa, assim. Estar aqui contigo depois de tantos anos que a gente já vem como parceiro de empresa também, Sim. que nós somos, né? Não, adorei o convite. Que Gostei bom. muito. Então, assim, o convite foi para falar com o empresário do ramo de guinchos. Só que a gente falamos bastante de rebocar carros. Mas não foi só sobre isso, o cerne da nossa entrevista. Foi sobre mover vidas, mover sonho. Foi isso que aconteceu. A gente Exatamente. percebeu aqui um bagiense que chegou em Santana do Livramento com uma mochila nas costas, Exatamente. um sonho. E então nós falamos muito mais sobre só rebocar carros. Mover esse sonho. Transportar sonhos. Transportar Muitas vezes sonhos. um veículo que a pessoa adquiriu, as empresas nos contratam e a gente traz. Então não é só resolver um problema, é muitas vezes trazer a solução de entregar um sonho. Que é o que todo mundo tem, de uma melhoria, trocar um carro, comprar um carro zero. Imagem que o reboque é só momentos de situação difícil também, tem momentos de alegria. Sim, com certeza. A gente muitas vezes já diversos veículos entregar, veículo com top, de chegar, eu quero que entreguem no aniversário de 18 anos do meu filho, eu quero a de formatura da minha esposa, enfim, diversos momentos a gente entregou, de chegar numa festa com carro, com top, com uma capa, fazer todo o efeito, tirar, mostrar, o pessoal aplaudir, tu te emociona ver aquilo ali que tu tá realizando um sonho de uma família ali. Sobre também estar pronto para quando tudo para, né? Porque as pessoas não têm isso. Para nós isso é o nosso negócio. É né? rotina. Quando tudo para, tal, o que acontece? Então sempre tem um empresário, tem alguém que está por trás para quando tudo vai parar. Mas mais importante sobre quando tudo para é como você está quando isso acontece. Sim. Com quem você está, para quem que você vai ligar, né? E aí seguir adiante, né?
Seguir adiante sabendo que muitas vezes o peso parece ser demais, mas com os profissionais adequados, a gente sempre vai ter o desfecho ali para minimizar, sempre minimizar, né, Eduardo? Porque Muito. 100% a gente não resolve tudo, né? Sim. Mas minimizar aí e seguir com os Com sonhos bastante adiante. treinamento, com bastante qualificação para o pessoal sempre para poder atender o mais Então, rápido possível. muito obrigado por dividir tua trajetória conosco. E eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Foi tranquilo? Foi. É mais tranquilo do que fazer um serviço de guincho? Não tanto, né? Não. Porque a gente fica naquela expectativa, mas um prazer em que estar bom, respondendo que bom. e abrindo as portas da empresa. Que a tua história inspire todos, tantos outros que estão começando, e que com isso, então, vocês não deixem os seus sonhos no acostamento. Exatamente. Gostei disso. Muito obrigada a todos, agradecemos por quem esteve aqui conosco até agora. E para e pensa também, o que tu está precisando guinchar no sentido de jogar fora, jogar no acostamento, ou então, quem sabe, levar adiante aí, tirar da mente, botar para fora e sair atrás desse teu projeto, né, Eduardo? Exatamente. Quer dar um recadinho para alguém que vai empreender, que acha que seria... O recado que eu dou assim, ó, estuda a situação do mercado, o que a pessoa vai querer, o que ela está disposta a entregar, que isso daí não adianta, eu quero um negócio que eu gosto. Nem sempre o gostar é aquilo que vai te dar o retorno que tu vai conseguir. Então, estuda primeiro, que é exatamente o que o Sebrae e todas as empresas ali indicam de tu estudar, verificar mercado, verificar situações todas, para te conseguir implantar aquela empresa ali dentro e a empresa conseguir automaticamente ir vingando e dando certo. Não é fácil. Eu digo não é, mas vale a pena. Aquele gostinho de cada vez está dando, está melhorando e o cliente está te ligando, porque na realidade não depende do cliente. Tu tem que saber se o cliente vai te aceitar como empresa no mercado. Obrigada, então, Eduardo. Obrigada também aos nossos patrocinadores, a Riscale Corretora de Seguros, a Ótica Joalheria Ricardo, a doutora Fernanda Delgado, a Boutique Moça Bonita, Espaço Frida, a concessionária Terra Sul, a clínica do Dr. Danilo Soares. Visite o consultório da doutora Yasmine Brito, a nossa nutricionista do coração. Obrigadas a todos e até o próximo episódio.